Boa tarde, seja bem-vindo ao The Way. Que bom ter você aqui com a gente. Você sabe, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia. O nosso objetivo a cada semana é que você possamos juntos viver uma nova história com Deus. Também você que nos acompanha através da nossa transmissão, muito bom ter sua presença digital, você é parte da nossa comunidade e a gente conta também com a sua interação, deixando sua mensagem nos comentários, curtindo essa publicação, se inscrevendo no nosso canal e principalmente compartilhando essa mensagem com mais pessoas. Nós estamos no 4º episódio da nossa série Morada, uma série que fala sobre o santuário. Nós estamos explorando ao longo de 10 episódios temas relacionados ao santuário e como o santuário, o modelo do santuário, nos revela sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o seu propósito também para mim e para você. E ao iniciarmos a reflexão desta tarde, eu gostaria que mais uma vez eu e você pudéssemos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus neste momento. Que bom, Pai, mais uma vez estar aqui na Tua casa. Que bom ter agora o privilégio de abrir a Tua palavra. Que bom saber que o Senhor está presente aqui no nosso meio. Que o Teu Espírito possa nos ajudar a compreender o que nós vamos estudar. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base da nossa série inteira se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, e diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Na semana passada, eu e a Vanessa, nós comemoramos 13 anos de casados. Amém? Eu lembro que em uma das minhas viagens com a Vanessa, já éramos casados, e eu me apresentava, cantava, nossa, ainda não, cantávamos ainda, eu cantava nas igrejas e fazia uma turnê, e de repente, em uma das igrejas, encontrei uma pessoa, um irmão, que chegou, veio cumprimentar a gente no final, e essa é uma história que eu sempre lembro. Ele chegou para mim e falou assim: poxa, que bacana, vocês são casados? Sim, somos casados. E muito bonita a sua esposa. E eu, ok, né? Obrigado, né? Eu também concordo. Ele fez uma pergunta: você orou muito para que Deus te desse essa esposa, preparasse essa esposa? Eu falei: rapaz, eu orei sim, viu? Orei bastante. Ele falou assim: que bênção, parece que ela não orou tanto. Até hoje eu tento entender o que esse irmãozinho quis dizer. Mas faz 13 anos que eu e a Vanessa somos casados e eu me lembro até hoje como foi que eu pedi a Vanessa em casamento. Quando nós namorávamos, nós morávamos perto um do outro. A Vanessa morava no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo. Eu morava na Vila Amália, que ficava entre dois bairros, o bairro do Lausanne Paulista e o bairro do Jardim Perigo, também conhecido como Jardim Perigo. E morávamos ali a 20 minutos de distância. Já namorávamos já há algum tempo e surgiu a oportunidade, eu tinha um grupo musical, era um quarteto misto na época, surgiu a oportunidade de nós nos apresentarmos em um congresso internacional de língua portuguesa na Europa. E o congresso seria realizado em Paris. Eu fiquei com aquele dilema: bom, eu posso pedir a Vanessa em casamento aqui na Vila Malha, ou eu posso pedir a Vanessa lá em Paris em casamento, né? Eu nunca tinha saído do país, eu não tinha nem passaporte, né? E a Vanessa correu com tudo ali, ela ajudava muito o grupo naquela época, com agenda e fazer outras coisas com o grupo. Então nós fomos, nos programamos para ir para a Europa e eu já comecei a pensar em como eu ia pedir a Vanessa em casamento na Europa, em Paris. Já pensou? Não tinha nunca saído ali da Vila Malha, ia fazer o pedido de casamento especial para a Vanessa lá em Paris. Eu combinei com o pessoal do grupo num dia, falei: olha, eu vou sair com a Vanessa, só eu e ela, tá? Era um quarteto misto, tinha mais um rapaz, 2 moças, eu e a Vanessa. Falei: olha, nesse dia eu vou fazer um passeio com a Vanessa, vou pedir ela em casamento, então, por favor, não estraguem a surpresa, só entre eu e vocês aqui. E aí eu já tinha combinado com uma amiga da Vanessa que morava já aqui nos Estados Unidos, e tinha uma outra amiga que trabalhava numa joalheria, e eu comprei um anel para fazer o pedido. Uma pessoa que foi dos Estados Unidos para o Brasil, levou o anel numa bolsa, um negócio, a história deu certo, acabei levando o anel para a viagem na Europa. E aí eu falei assim: bom, vou pegar um passeio aqui, vou comprar um ingresso para um passeio de um barco no Rio Sena. E é um barco que ele também funciona como um transporte, ele fica parando em vários lugares ali na cidade. Eu falei: quando esse barco parar ali embaixo da Torre Eiffel, eu vou fazer o pedido de casamento para a Vanessa. Eu já estava na minha cabeça achando que ia ser um espetáculo esse pedido, né? As pessoas ao redor ali, elas iam vibrar, iam bater palma, ia ficar todo mundo em pé, a Vanessa ia chorar, ia se jogar nos meus braços, ia ser um negócio assim. Eu estava ali na minha cabeça, estava tudo certo, né? Então eu cheguei ali em determinado momento, estava chegando na Torre Eiffel ali, parou,
peguei, né? Me ajoelhei e tal, e pá! Quer casar comigo? Olhei pro lado, nenhuma comoção. As pessoas olharam lá, um ou outro olhou, deu uma risada, comentou. Tudo bem, né? A expectativa deles eu tinha uma expectativa em relação a eles, não aconteceu, mas eu olhei para a Vanessa e falei, bom, agora a Vanessa sim, eu quero ver as lágrimas vertendo assim, ó, né? A Vanessa se emocionando e tal. A Vanessa começou a dar risada. E começou a dar risada, e não falava nem que sim, nem que não, só dava risada. Falei, gente, acho que ela está achando que é uma piada, né? Casar comigo, a ideia de casar comigo deve ser uma piada, o que aconteceu? Mas depois ela falou, né, que ela ficou tão emocionada, tão nervosa, que ela começou a rir, né? Foi uma resposta espontânea do corpo começar a rir. Então faz 13 anos, 14 anos daquele dia, né? Vocês estão vendo a foto aí. Eu tenho ainda aqui, ó, a aliança no bolso, né? Por alguma razão ela encolheu a aliança, não sei, o material não é muito bom, não cabe mais no meu dedo, mas eu e a Vanessa, há 14 anos já estamos juntos e quem diria, né? Temos até um filhinho lindo aqui, uma história linda. E essa aliança, na Bíblia, ela tem um significado muito importante. A Bíblia toda trata do tema da aliança, a aliança entre Deus e o seu povo. O relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. E o santuário, como nós dissemos na semana passada, ele representa esse desejo de Deus de estar com o seu povo. Na semana passada nós lemos um texto do capítulo 19 do livro de Êxodo, que diz o seguinte, nos versos 5 e 6, agora se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esse é o desejo de Deus, que possamos entrar numa aliança com Ele, num relacionamento com Ele. E essa aliança entre Deus e o povo era algo costumeiro na época. Nós temos registros históricos de alianças entre reis e os seus vassalos. E geralmente nesse contrato o rei se propunha a fazer alguma coisa e também tinha contrapartida daquele que estava fazendo a aliança. E da mesma forma Deus quer ter uma aliança comigo e com você. Mas existe um problema nessa aliança. É justamente eu e você. Nós somos o problema. O ser humano é o problema nesse conceito da aliança. Porque eu e você não conseguimos cumprir a nossa parte no acordo. Eu e você não conseguimos cumprir a nossa parte dentro da aliança, dentro do contrato da aliança. É como Paulo elabora muito bem no livro de Hebreus, no capítulo 9, nós vamos ler 3 versos. Ele diz assim, sem derramamento de sangue não há perdão. Para que a aliança funcione, e que Paulo, durante o capítulo 9, ele explica como é que Moisés, lá no santuário no deserto, como é que quando eles começaram a aliança entre Deus e seu povo, Moisés, ele pegou o sangue do bode, do cordeiro, do carneiro, e ele espargiu o sangue sobre as pessoas, sobre o povo, também sobre a lei, sobre as tábuas da lei, também sobre o santuário, sobre todos os utensílios do santuário, representando a necessidade de Deus de resolver a questão do pecado. O maior problema que você temos na vida não é a questão de saúde, não é a questão financeira, não é a questão relacionada aos nossos planos e sonhos futuros. O maior problema que você temos na vida é o pecado. O maior problema que nós temos na vida é o pecado. Porque o resultado, o impacto direto do pecado na nossa existência é a morte. E Deus traz a solução. Sem derramamento de sangue não há perdão. No verso 24 nós lemos o seguinte: pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, mas uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora apresentar-se diante de Deus em nosso favor. E verso 28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Deus resolveu o maior problema da humanidade, o problema do pecado. E a solução para esse problema é Cristo. Cristo é a solução para o problema do pecado. Cristo é a grande boa notícia. O Evangelho, a boa notícia, as boas novas que você recebemos hoje é que Cristo resolveu o problema do pecado através do seu sacrifício.
Assim como esse santuário terrestre, ele era só mesmo um exemplo do santuário que existe no céu, Cristo representava as ofertas que eram feitas a cada dia, os animais que eram degolados, que eram mortos todos os dias, através da sua morte, que foi feita uma vez na cruz do Calvário, através do seu sangue. Agora eu e você temos o perdão pelos nossos pecados. E o santuário, ele começa, o primeiro elemento do santuário, quando o pecador entra na tenda, como nós dissemos na semana passada, ele se depara com o altar do sacrifício. E tem algo interessante aqui. Para que eu e você possamos ter o perdão, a remissão dos nossos pecados, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Reconhecimento e confissão. Eu não sei você, mas assim, eu sou pecador. Fiz coisas e faço coisas e vou fazer coisas das quais eu não me orgulho, nem um pouco. Nós carregamos o peso da culpa por termos ferido e machucado outras pessoas. E a Bíblia, quando ela fala do pecado, essa ideia, o conceito do pecado, ele fala que o pecado é como uma distorção na nossa vida. O pecado é como nós erramos o alvo. Deus nos criou para uma finalidade, para vivermos de um jeito, e nós vivemos de um jeito diferente. Deus quer que a gente entre por aqui e a gente vai para lá. A gente erra o alvo. É uma distorção. E às vezes a gente tem uma ideia de que o pecado é só o que a gente faz contra Deus. Mas quando nós ferimos, maltratamos, violentamos, mentimos, enganamos, discriminamos, quando a gente faz isso para qualquer pessoa, a gente está fazendo isso para Deus. Jesus falou isso. Mateus 25, ele diz assim: todas as vezes que você fez algo de bom para os meus filhos, você fez para mim. Quando você alimentou, quando você deu água, quando você deu roupa, quando você visitou. Tudo que a gente faz de bom para as pessoas, a gente está fazendo para Deus. Tudo que a gente faz de ruim, da mesma forma. Se alguém trata bem meu filho, me alegra. Se trata mal, me entristece. Quando nós ferimos e machucamos o nosso semelhante, nós ferimos e machucamos o nosso Deus. Carregamos o peso da culpa pelas coisas que nós fizemos. E o sacrifício de Jesus, representado ali na entrada do santuário, nos traz o alívio da paz com Deus. É o que nós lemos também no próximo texto, Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O modelo do santuário, especialmente o altar do sacrifício, nos traz o alívio de termos paz com Deus. Somos pecadores, machucamos e ferimos as pessoas, mas o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos traz alívio e paz com Deus. E você não precisamos mais viver sobre a sombra das coisas erradas e ruins que fizemos. A gente pode deixar essa bagagem lá no altar de sacrifício, nos pés da cruz. Porque através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz, eu e você temos paz com Deus. Um outro elemento, que era o elemento seguinte, quando você entrava ali no pátio da tenda do sacrifício, do deserto, do santuário. O primeiro elemento era o altar do sacrifício. O segundo elemento, nós falamos também na semana passada, como todos os aspectos, todos os elementos representavam a Cristo, nós temos a pia da purificação. Era uma pia de bronze, não era de ouro. Mas assim que o sacerdote ia até o altar, assim que o pecador trazia a oferta e oferecia, então sacrificava um animal, o sacerdote pegava o sangue daquele animal e levava e aspergia o sangue na tenda do santuário. Suas mãos ficavam sujas de sangue. Então existia uma cerimônia ali de purificação. O sacerdote então lavava suas mãos na bacia, na pia da purificação. Naturalmente essa pia ela representa a purificação dos nossos pecados. A água na Bíblia, ela já aparece desde lá do Gênesis. Você
vai ver esse elemento presente em todas as Escrituras. No Gênesis, a água representava um elemento básico antes da criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, então antes da criação, antes de Deus proferir a palavra de vida para trazer luz a este mundo, nós tínhamos o elemento Espírito Santo pairando sobre as águas. Então a água representa sim a purificação, mas representa sim também um elemento básico para a criação. Por isso o batismo ele tem essa conotação. No batismo, você é purificado dos seus pecados. Você é lavado de todos os seus problemas, das suas máculas. Mas você renasce para uma nova vida, uma nova realidade. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. O batismo traz esse aspecto da purificação, a limpeza dos pecados, uma nova vida. Mas tem um outro aspecto. Mas nós lemos em Atos no capítulo 2, 38, Pedro dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então o batismo ele tem essa questão, a remissão, a purificação dos pecados. Jesus também diz em Marcos capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo. O batismo traz esses dois aspectos, a purificação, uma nova vida, o perdão pelos pecados. Mas uma outra camada que envolve também a questão do batismo não é só a questão da purificação, mas a questão da consagração, a dedicação. Quando você desce as águas batismais, você ressurge sim para uma nova vida, um relacionamento com Cristo, buscando viver de acordo com a sua vontade, mas você também agora tem uma responsabilidade, você é consagrado para fazer uma obra específica. No livro de Levíticos nós temos ali as instruções de Moisés para os sacerdotes Arão e seus filhos. Antes deles começarem o ministério sacerdotal, eles deveriam se lavar, tomar banho, lavar suas vestes, porque eles agora seriam dedicados, consagrados para um serviço específico. E aqui nós temos dois grupos. Talvez você já seja batizado, talvez você ainda não tomou essa decisão. Se você não tomou essa decisão ainda, o convite de Jesus é que você possa aceitar o seu sacrifício, para que você possa assim receber a purificação dos seus pecados. Porque se você crer e for batizado, de acordo com Jesus, você vai ser salvo. Mas se você já tomou essa decisão, já se batizou, não para por aí. Você tem uma responsabilidade, existe uma dedicação, uma consagração, para que você possa fazer a vontade, trazer o reino de Deus aqui neste mundo. Nós vemos isso também quando Jesus lava os pés dos discípulos na ceia. Ele estava preparando, dedicando, consagrando os discípulos para que eles pudessem então pregar o Evangelho no mundo todo. Purificação e consagração. Esses dois aspectos estavam envolvidos ali nesse elemento, no pátio, da pia da purificação. Quando o sacerdote então entra para o próximo local ali, que é o lugar santo, nós temos três elementos que falamos também na semana passada. Como cada um desses elementos representa Jesus Cristo. A mesa com os pães da presença representa Jesus Cristo, o pão da vida. O candelabro, o menorá, representa também Jesus Cristo, a luz do mundo. E ali também no altar de incenso, Jesus Cristo é o sacerdote que intercede pela gente, o sumo sacerdote. Mas esses três elementos também estão relacionados à minha vida, na prática da nossa jornada cristã, agora como reis e sacerdotes, um reino de sacerdotes e sacerdotisas. Nessa aliança com Deus, eu e você temos esta função de sermos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Essa é a aliança que Deus fez comigo, com você. O pão da presença, ele tem um aspecto prático da nossa vida. Além dele apontar para Jesus Cristo, além dele apontar também para a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão da presença, os pães da presença, representando ali todas as tribos, o povo de Deus, de forma geral. Ele representa primeiro a garantia da presença de Deus em nossa vida. É justamente isso que era chamado pães da presença. A garantia de que Deus está com a gente todos os dias. Que
que alívio que isso traz, né, pra gente. Deus está com a gente nos dias bons, quando você se alegra, quando você celebra, quando você comemora as bênçãos que Ele te dá. Deus está com você também nos momentos ruins. Deus está com você também nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de perda, de luto. É uma presença constante. É o que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos últimos 2 versos, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus garantiu que Ele vai estar com a gente todos os dias, até o fim dos tempos. Os 12 pães da presença garantem, são uma garantia da presença de Deus na nossa vida, nos dias bons, mas também nos dias maus. O segundo aspecto deste elemento dos pães da presença, além da garantia da presença de Deus, é a garantia da provisão divina. Aqueles pães, eles ficavam lá na mesa, dentro do lugar santo, todos os dias da semana. E a cada sábado, o sacerdote trazia novos pães. Então, além da segurança e da garantia da presença de Deus todos os dias da nossa vida, existe também a garantia da provisão divina. Deus, Ele vai nos sustentar. Deus vai nos alimentar. E a gente vive, né, diversos momentos da vida com essa angústia. O que vai ser do dia de amanhã? A economia dá uma desestabilizada. Puxa vida, o que vai acontecer agora? Será que eu vou ter condições de manter minha casa, manter meu carro, sustentar minha família? A mesa dos pães da presença também garantem a provisão divina. Isso está muito claro com Jesus Cristo no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 26, Ele diz: observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Eu sei que pode ser que você tenha essa ansiedade em relação ao futuro, em relação às finanças, em relação a como vai sustentar a casa, como vai pagar os estudos, questões de trabalho. Mas os pães da presença garantem também a provisão divina. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de mim. O outro elemento, o candelabro, o menorá, que ficava ali do lado esquerdo, no lugar santo, também representa Jesus Cristo, como nós falamos aqui, mas falam também do nosso propósito. Era a responsabilidade de todo israelita trazer o azeite das olivas frescas todos os dias, entregar para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse colocar o azeite no candelabro, para que o lugar ficasse iluminado todos os dias. Essa é a finalidade, esse é o propósito do sacerdote. E talvez você não se relacione, né? Você não veja a conexão entre você e o sacerdote dentro do lugar santo, né? Mas um dos objetos que o sacerdote carregava nas suas vestes eram 12 pedras que representavam as 12 tribos. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, todo o povo entrava com ele de forma representativa. Eu e você, nós temos esse propósito, essa finalidade. É o que nós lemos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala: vocês são a luz do mundo, portanto brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu e você temos uma responsabilidade, eu e você temos um propósito. A nossa luz tem que brilhar diante das pessoas, para que eles vejam as nossas boas obras, então se conectem com Deus, passem a ter uma relação com Deus. Nós somos a luz do mundo. Que assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso propósito. A nossa luz precisa brilhar. A nossa luz precisa brilhar. Eu encerro falando do último elemento localizado ali no lugar santo. É o altar do incenso. Aquele altar representava as orações do povo que subiam até os céus. A
gente tem essa ideia, né? Poxa, às vezes eu oro, minha oração não passa do teto. Mas se você lembrar ali no santuário, o grande objetivo do santuário era para que Deus estivesse onde? No meio do povo. Ali na frente do altar de incenso já estava a presença de Deus. Ali em cima da Arca da Aliança, visível. Sua oração não precisa passar do teto, porque Deus está aqui perto da gente. Deus está próximo, Deus está perto. O altar de incenso nos garante de que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve todos os nossos pedidos, todas as nossas súplicas. Quando a gente ora e pede coisas pequenas, coisas grandes, Deus está ouvindo. Eu lembro que semana passada, eu e a Vanessa, a gente estava com um grande problema no apartamento. Um barulho que acontecia de madrugada. Na parte do teto ali, algum animal entrou. Não sei que tipo de pássaro. Mas ele ficava picando ali, a estrutura. Começava às 2 da manhã, às vezes ia até 8 da manhã, acordava ou não, acordava a gente. E a gente reclamava lá com o pessoal e nada, não tinha solução. Eu cheguei num momento assim de exaustão tão grande que eu falei assim, eu vou orar pedindo para que Deus acabe com esse barulho. Não vou falar para Deus matar os animais, mas eu preciso acabar com esse barulho, eu preciso dormir, eu preciso descansar, o animal precisa dormir. Eu fiz uma oração, falei, Senhor, não tem condição, não sei como resolver isso aqui. Barulho, tem alguma coisa fazendo barulho aqui em cima. E Deus ouviu uma oração simples. Deus, Ele ouve a oração. Todas. Se a resposta de Deus vai ser de acordo com a nossa expectativa, aí é outra história, outros 500. Mas Deus, Ele ouve toda e qualquer oração. Dos assuntos mais simples aos mais complexos. Daquilo que nós consideramos importantes ou coisas que achamos serem insignificantes. O altar do incenso representa a realidade de que Deus ouve a nossa oração, toda e qualquer oração. Mas também tem um outro aspecto. Tem um aspecto da intercessão. O sacerdote, quando ele estava ali na frente do altar, ele estava intercedendo com Deus pelo povo. E falamos um pouquinho disso também na semana passada. Como um reino de sacerdotes, eu e você temos também a responsabilidade de interceder, cuidar uns dos outros. 1 Timóteo, nós temos isso bem claro. Capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E você temos que orar uns pelos outros. Pessoas que conhecemos, pessoas que não conhecemos. Pessoas que temos afinidade, pessoas que não temos afinidade. Pessoas que gostamos e pessoas que não gostamos. Jesus, ele fala que a gente deve orar até pelos inimigos. Difícil. Não orar para que Deus recolha, não. Orar para que Deus cuide. O papel do sacerdote é interceder pelo povo. Um texto muito conhecido em João, capítulo 13, 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como é que a gente ama alguém que a gente não se importa? Como é que a gente ama alguém que a gente não quer bem? Começa com oração. Será que tem pessoas com que você não se dá bem mais? Será que existe alguma relação na sua vida que não vai muito bem? Começa orando. Ora pedindo para Deus mudar esse sentimento do seu coração. Depois começa orando pela pessoa, querendo o bem da pessoa, para que Deus abençoe essa pessoa. Começa a se importar com essa pessoa. E assim as pessoas vão saber que você é um discípulo ou discípulo de Jesus. Quando você amar e nós amarmos uns aos outros. Tem uma imagem do santuário que nós mostramos também na semana passada. É interessante como cada elemento, o design do santuário, ele remete a elementos da criação. Em Gênesis capítulo 1. Cada um dos elementos, a gente vai falar disso num outro episódio dessa série, mas cada um desses elementos está associado
a uma das obras criativas de Deus em Gênesis capítulo 1. E a função de Adão e Eva também, no capítulo 1, de cultivar a terra e guardar a terra, são os mesmos verbos que aparecem para o sacerdote em relação ao santuário: servir e guardar. São as duas mesmas palavras. O santuário ele representa a criação de Deus. O sacerdote representa os primeiros seres humanos no plano original de Deus, de servirem e guardarem a terra. O santuário é um modelo criado por Deus para lembrar eu e você que Deus está preparando um novo mundo, que Deus quer implementar muito em breve o seu reino, da mesma forma quando ele implementou lá na criação. O santuário é um lembrete da restauração divina que vai acontecer nessa terra, neste mundo. E eu e você somos os sacerdotes e sacerdotisas que temos o propósito, a finalidade de implementar, anunciar o reino de Deus aqui neste mundo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o santuário nos revela o teu amor. O santuário nos revela o teu desejo de estar perto da gente. O santuário nos traz a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. O santuário também nos revela o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. O reino de sacerdotes que servem e guardam, que cuidam e intercedem, que refletem a tua luz aqui neste planeta. Ele também nos lembra da tua presença constante e da tua provisão. Por favor, Pai, derrama o teu Espírito sobre cada um de nós, para que a gente possa de fato cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem para cada um. Oramos e agradecemos em nome